Tô bem, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Daqui a pouco vamos começar. Faltam uns 2 minutinhos. Enquanto isso, termino de tomar o meu café. Vou deixar um comentário fixado aqui. Muito bem. Mais um minutinho. E aí começamos. Acabou o café. Então pro chimarrão. Já estou armado de todas as formas. Termino o café, eu tenho o chimarrão. Como vocês devem ver, eu estou em outro cenário hoje. Hoje estou aqui em Porto Alegre, mais exatamente em Belém Novo, bairro da Zona Sul de Porto Alegre. E cá estou eu para iniciar o nosso compromisso. Vamos olhar a hora. 7 horas. Muito bem. Então vamos começar. Bem-vindos. Então, pessoas, começando nossa live de hoje. Hoje, café com oratória com chimarrão. Já tomei café. E hoje eu vou falar sobre empatia na comunicação. Eu estou, nos últimos dias, muito empolgado com a questão da empatia. Porque eu tenho visto muita gente falar sobre empatia e também muita gente com conceitos errados de empatia, vivendo uma falsa empatia. E, enfim. Olha aí a Bruna, estou no Shima também, fogão a lenha, bombando, é isso aí. Pô, fogão a lenha já. Caramba, nós já estamos entrando no inverno, né? Falta pouco. Verdade, falta muito pouco. Eu ainda sou muito calorento, tá? Eu tô a fim de ligar o ar-condicionado até por mim, porque eu sou terrível. Eu tenho muito calor. Bom, então vamos lá. Vamos começar a falar sobre a empatia. Assim, ó. Fiz até umas anotações, eu sempre faço, tá? Uma hora eu vou falar sobre como tu faz anotações para um assunto. Geralmente o assunto, às vezes vou dormir, um pouquinho antes de dormir vem a ideia do assunto, e aí antes de dormir eu faço uma anotação como essa, ou de manhã, hoje foi de manhã, olha, faz uns 15 minutos que eu resolvi falar desse assunto. Sabe, o que eu vou falar? Aí eu começo a fazer algum curso, eu, por exemplo, estou matriculado no curso de criatividade do Murilo Gun. Aí eu comecei a olhar as aulas dele, muitas vezes é assim. E aí me dá uma ideia, né? Ou eu tô lendo alguma coisa e aí vem a ideia. Então é um estímulo qualquer. Às vezes até vendo um vídeo do Instagram de algum colega. Aliás, sobre a ideia da empatia, o vídeo que me despertou para falar da empatia foi ontem. Eu vi a Cassiele
minha amiga lá de Carazinho, psicóloga, ela fez um vídeo bem interessante sobre empatia. E aí eu disse, vou falar sobre empatia na comunicação. Então vamos lá, vamos começar. Empatia, tá? Empatia é... Vamos começar entendendo a palavra empatos. Em é in, entrar, do grego entrar, e patos, também do grego emoção. Então, empatia é entrar na emoção da outra pessoa. A pessoa com quem eu estou me comunicando está agindo de um certo modo e o modo como ela age, as atitudes dela, estão relacionadas com as emoções que ela está vivendo. Quando eu tenho empatia com a outra pessoa, eu consigo me conectar com aquelas emoções que aquela pessoa está sentindo nesse momento. E isso em qualquer contexto de comunicação. Eu posso ter empatia com uma pessoa, como por exemplo, numa conversa que eu estou tendo, qualquer tipo de conversa, não é só num set de terapia ou numa negociação, não, é em qualquer conversa. Uma conversa com a tua esposa, com o teu marido, tu pode ter uma conversa com empatia ou sem empatia. Com empatia é quando tu consegue te conectar com o mundo do outro, a começar pelas emoções. Na verdade, não são só as emoções, você se conecta com tudo que está... As emoções seriam uma espécie de porta de entrada para o mundo do outro. Imagina, empatia, então, é entrar na emoção do outro e, através da emoção do outro, se conectar com tudo que está dentro da cabeça da outra pessoa. Então, entenda. Empatia é algo necessário para conversas um a um, é necessário para conversas com pequenos grupos e também é necessário para conversas com grandes auditórios. Eu vou explicar aqui o que vem a ser essa empatia, então, e qual é a diferença para uma falsa empatia, que muitos têm hoje em dia e que não conseguem diferenciar com a real empatia. Acabam achando que essa falsa empatia é realmente empatia. Bom dia, Silvana. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, para você se conectar de verdade com uma pessoa, você precisa, como eu disse, a porta de entrada para a conexão com alguma pessoa, para essa empatia, são as emoções. E depois tudo que a outra pessoa está pensando, digamos assim. Mas a porta de entrada é a emoção. Como é que eu me conecto com a emoção de uma pessoa? Como é que a emoção de uma pessoa é... Como é que a emoção de uma pessoa é comunicada para que eu possa me conectar com essa emoção? Como que vocês acham? A emoção, ela é extravasada através do nosso corpo. Todas as nossas emoções vividas são expressadas pelo corpo. E aí corpo, eu digo assim, é tudo que a gente pode fazer com o nosso corpo. As nossas palavras, a gente usa o corpo para falar. Então, nas nossas palavras, nós trazemos emoções. Tanto no conteúdo das palavras, existem palavras que estão muito vinculadas à emoção. Por exemplo, se eu digo a palavra mãe, é uma palavra cheia de emoção, cheia de conexão com vários pensamentos, experiências, crenças, valores meus. Então, quando eu digo a palavra mãe, ela já está carregada de emoção. Então,
Quando eu digo uma palavra, eu já estou expressando a minha emoção. Se você quer ter empatia comigo, você vai prestar atenção nas palavras que eu estou dizendo. Mas não só nas palavras, você vai prestar atenção no tom de voz, no tom que a minha voz tem quando eu uso a palavra mãe. Se eu falo e a minha voz fica mais embargada, tem algum sentimento aqui preso na garganta. Ou se eu falo a palavra mãe e ela sai com suavidade, com doçura. Então, o modo como a palavra mãe, e aqui eu estou pegando uma palavra, que já tem um monte de sentimentos, ela é expressada, esse modo, com um tom de voz, tu começa a formar o quebra-cabeça dessas emoções que eu estou sentindo, para você se conectar com elas. Mas aqui eu estou dizendo só um pedacinho ainda daquilo que a gente expressa de emoções com o nosso corpo. O que mais? Além do tom de voz e das palavras, eu tenho tudo aquilo que o meu corpo expressa através da minha fisiologia, através da minha respiração, o modo como eu estou respirando. Se eu estou mais tenso na minha respiração, se ela está mais aqui em cima, mais aqui embaixo. O rubor da minha face, por exemplo. Se eu estou com os músculos tensos ou não, se eu estou suando, pode ser um sinal das minhas emoções. Se eu estou, o modo como eu estou me mexendo, o modo como meus olhos estão se movimentando, tudo isso é sinal das minhas emoções. Ou seja, eu estou comunicando com o meu corpo as minhas emoções. E aqui eu deixei de falar um monte de coisas, por exemplo, as chamadas microexpressões, o modo como a minha face se mexe de um jeito ou de outro, os músculos da minha face mostram as emoções que eu estou sentindo. A minha boca, tudo. Tem um livro do Paul Ekman, que é fabuloso. Paul Ekman foi o teórico, digamos, teórico não, o pesquisador que descobriu que estudou pela primeira vez, ou em profundidade pelo menos, as chamadas microexpressões, que são essas expressões do rosto que mostram as emoções. Inclusive tem uma série que sempre é lembrada nessas horas, que é a Lie to Me, que era uma série que passava, não sei onde, se é na Fox, sei lá. Acho que tu encontra aí pela internet e é bem legal. A primeira temporada, a primeira e a segunda temporada são bem legais e mostram uma espécie de investigador ligado ao FBI que conseguia detectar através das emoções, da linguagem corporal, das microexpressões, as emoções dos outros. E aí conseguia entender quando as pessoas estão mentindo ou não. É possível você fazer isso? É possível. Mas empatia não tem nada a ver com detectar mentira. Empatia tem a ver com se conectar. Então, não é você querer averiguar a linguagem corporal do outro para ver se ele está falando a verdade ou não. Não. Empatia é procurar se conectar com a emoção. Simplesmente sentir, captando com os teus sentidos, com a tua visão e até com a tua sensação mesmo, o que o outro está sentindo. Eu nem vou entrar aqui no quanto essa empatia ela pode ser profunda. Quem estuda constelações sabe disso, constelações familiares, que existe uma espécie de campo. Eu não tenho como explicar isso aqui agora, mas existe um campo de conexão entre as pessoas. E não é só observando visualmente que você capta a emoção do outro, é se abrindo para a experiência do campo, tá? É sentindo uma espécie de energia, que é muito louco isso, sabe? É algo, conforme você vai se abrindo para essa experiência, você vai conseguindo se conectar cada vez mais com os sentimentos das pessoas. E às vezes é algo simples e que passa despercebido, como uma respirada que passa a emoção. E quando tu viu, ela, às vezes, quando a pessoa que não está muito acostumada a ter empatia pelo outro,
não percebe esses detalhes. Bom, então assim, empatia é isso, é você então estar aberto à experiência de se conectar com a outra pessoa. E tu vai usar os teus 5 sentidos para isso. Claro que a visão ela é muito utilizada, porque você vai ver como é que está o outro. A audição também, porque você está ouvindo a outra pessoa falar. Mas também se deixar aberto para essas sensações físicas que vêm. A pessoa passa, é algo visceral. O que ela está sentindo, se você estiver aberto à experiência, você vai acabar sentindo também. Tuas vísceras vão sentir. Porque a emoção é algo que você sente com as vísceras. Emoção é uma coisa que acontece aqui dentro. Emoção vem do latim movere, então é um movimento, é uma sensação. Então, se tu deixar, se tu te permitir estar aberto para outra pessoa, as tuas vísceras vão sentir. Olha que louco. A empatia, ela está nas tuas vísceras. Isso, tanto para uma pessoa, quanto para um grupo de pessoas, quanto para uma plateia. Com uma pessoa, é claro que é mais fácil porque você foca toda a tua atenção para aquela pessoa. Para um grupo pequeno, tipo uma reunião, você já está mais... Você vai ter que se situar em várias coisas que estão acontecendo, né? Várias pessoas com sensações diferentes. Mas isso é muito comum. Muitas pessoas conseguem sentir quando entram num ambiente ou familiar ou num grupo de reunião, conseguem sentir a vibe. Sabe sentir a vibe? Isso é ter empatia. A pessoa consegue sentir a vibe da reunião. Então, e tu consegue fazer isso se abrindo para a experiência, chegando e notando as pessoas. Antes de falar alguma coisa, tanto para as pessoas que estão ali, quanto falar alguma coisa dentro da tua cabeça, é se abrir para a experiência, é simplesmente dizer, eu vou me sentar aqui e vou perceber as pessoas, eu vou notar o que está acontecendo. Eu cheguei depois da reunião e vou me conectar com essa reunião. É muito comum, quando você está atrasado para a reunião, você não conseguir perceber isso. Como é que está a vibe da reunião? Né? Eu cansei de participar de reunião, na época que eu era coordenador de curso, tinha reunião toda semana com outros gestores de curso. E eu, às vezes, chegava atrasado, estava fazendo outras coisas, e a reunião já estava acontecendo. E, às vezes, o diretor-geral da instituição onde eu trabalhava ficava puto da cara. Às vezes não, sempre. E eu, fazer o quê? Eu tinha que atender o aluno, tinha que fazer outras coisas. E eu não me furtava de atender o cliente, vamos chamar, eu sei que alguns não gostam de chamar aluno de cliente, mas para os fins de atendimento é um cliente. Então eu não me furtava de atender, mesmo que eu chegasse atrasado na reunião. E aí eu chegava na reunião, estava aquela... Às vezes estava um clima bom, às vezes estava ruim. Mas eu captava esse clima, antes de qualquer coisa. Eu chegava na reunião e dizia, não vou falar nada antes de captar a vibe da reunião. E isso é importante, porque quando eu digo não vou falar nada antes de captar a vibe da reunião, é não falar nada com as pessoas que estão ali e também não falar nada para mim mesmo. Como assim? A gente, quando eu digo não falar nada, é não falar nada internamente também. Porque se a gente está atrasado para uma reunião que já está acontecendo e a gente está preocupado com o chefe, do que ele vai pensar da gente, a gente fica falando, né? Putz, falando, a nossa vozinha interior fica falando com a gente, putz, agora o chefe vai me olhar com uma cara feia e ele tá lá, a reunião já está começando, não sei mais o que, já estou vendo que ele está com uma cara, aí tu começa a julgar o teu chefe, já estou vendo que ele me olhou torto, já estou vendo que meus colegas estão me olhando torto, putz, e agora? E aí tu fica naquela conversa interna e tu não consegue te conectar com as pessoas. E isso abre uma possibilidade de tu dar uma bola fora se tu for falar na reunião. Ou
abre a possibilidade de tu não se conseguir se conectar com a reunião e na hora que te dão a palavra de uma hora para outra, tu não está preparado para falar, tu não está pronto para falar. Preparado a gente nem sempre vai estar, mas a gente não vai estar pronto, né? Sim, in time, digamos assim. Ok, então, conectar-se com uma pessoa ou com um grupo de pessoas e com uma plateia, da mesma forma. Para se conectar com uma plateia, você precisa também ter empatia. É mais difícil? É claro, quanto maior o número de pessoas, mais difícil de você captar a vibe. Mas há vários sinais. E para isso você precisa fazer uma espécie de... Quando você vai fazer uma palestra, por exemplo, você precisa investigar aquele ambiente, entender onde vai ser, conseguir perceber o local. Eu recomendo sempre que a pessoa chegue antes. Se você não é o primeiro a palestrar, a falar, que você veja você veja as outras palestras do evento, para que você capte essa vibe. Se você for o primeiro, chega desde antes, desde o momento do protocolo, para entender como é que aquelas pessoas estão, se elas estão chegando antes, se elas chegaram antes de você e estão te esperando, ou se elas estão chegando durante. Procure entender também se aquelas pessoas estão ali de vontade própria ou se elas foram obrigadas, por exemplo. Só para isso vai te dar um... Não é para tu julgar, mas é para tu saber a situação das pessoas. Como assim as pessoas serem obrigadas? Claro, muitas vezes as pessoas são obrigadas a te ver, né? Eu cansei de dar aula faculdade, por exemplo, tu tem lá um evento no auditório e aí chegam as pessoas, a plateia chega porque os professores foram obrigados a chamar os alunos para encher o auditório para o palestrante, ou porque vale horas complementares, ou seja lá o que for, o cara é uma autoridade, veio falar. Então, assim, aquela pessoa, se ela está ali porque ela veio te ver, é uma coisa, se ela está ali porque ela foi obrigada a estar ali, é outra. Então, perceber isso, todo esse clima que envolve a tua fala, isso tudo vai fazer com que você vá formando essa empatia. Mas muito além disso, é você perceber, quando você olha para aquela plateia, perceber se elas estão curiosas com você ou se elas estão tipo olhando no celular. Tudo isso é se conectar. Se conectar com a plateia, ou com uma pessoa, ou com grupos de pessoa, ou com um grupo de pessoa, é estar então aberto a todos os sinais que a pessoa vai passar. Você não pode de jeito nenhum fazer o que eu vejo acontecer todos os dias, especialmente nesse período de confinamento aí, de quarentena. Hoje há uma falsa empatia. O que é a falsa empatia? É substituir a pessoa real que está na tua frente por uma imagem construída daquela pessoa. Então, em vez de eu me conectar com a pessoa que está ali na minha frente, eu vou me conectar com algo que eu projetei sobre a pessoa. Isso é o julgamento. Eu julgo a pessoa porque eu me conectei com a minha imagem e aquela pessoa que está ali na minha frente não está adaptada àquela minha imagem que eu projetei. Como assim? Vou te dar um exemplo bem prático nessa época de Covid-19. Olha só, está todo mundo dizendo para as pessoas ficarem em casa. Ok, tá? Eu acho que a campanha é válida e o Ministério da Saúde indicou isso, a Organização Mundial de Saúde, beleza. Começamos com um confinamento horizontal, né? Ou seja, todo mundo paralisado, beleza. Aí o que acontece? Tá, fica em casa. Aí tudo bem, eu acho que a campanha é válida. Mas quando eu olho artistas da Globo,
artistas com salários milionários, dizendo para as pessoas ficarem em casa. Você tem que ficar em casa, porque é um absurdo, algumas pessoas não conseguem entender como é que elas saem de casa nesse momento. Um momento de crise, um momento da gripe, como saem de casa? Fica em casa. Fica em casa. E aí usam de toda interpretação artística para dizer, fica em casa, fica em casa. E quase faz escorrer uma lágrima. Nós precisamos da tua colaboração. Isso acaba virando uma afetação de sentimento. Porque não é empatia com aquela pessoa que teria que ficar em casa. Porque não compreende o outro lado. Como assim? Quando eu vejo um artista que ganha dezenas, centenas de milhares de reais por mês, dizendo para um cidadão comum ter que ficar em casa, quase que às lágrimas, e condenando o cidadão que sai de casa, isso é uma falsa empatia. Porque aquele que sai de casa, ele precisa sair muitas vezes. E é óbvio. Ficar em casa, eu não precisava nem falar sobre isso, né? Mas ficar em casa, nesse momento de crise, é algo possível para uma camada muito pequena de pessoas. Tem um monte de gente que está em casa porque está sendo obrigado, mas está apavorado, e é óbvio, não preciso falar sobre isso, o presidente da República tem falado, né, que as pessoas de fato estão passando dificuldades estando em casa. Então muita gente não vai ficar em casa, porque não tem como ficar em casa, porque ela precisa dar um jeito de sobreviver. E se tu não consegue entender isso, tu não está tendo empatia, caramba, tu não está se colocando no lugar da tua audiência. Me colocar no lugar da minha audiência é de todas as pessoas. De todas as pessoas. Na verdade, até ele está se colocando no lugar, o artista da Globo, ele está falando para o Instagram. E o público do Instagram, a maioria do público do Instagram, é um público mais assim, que tem internet, né? Então ele está ali, já está falando com uma faixa de pessoas que teoricamente tem um pouquinho mais de condição de estar em casa, mas é óbvio que não, né? Porque não é só esse. Tá cheio de gente que tem internet e que tá ferrado em casa, obrigado a ficar em casa, não tem jeito. Então é uma falsa empatia. A empatia, quando ela é falsa, ela é uma afetação de empatia. Ela parece que está querendo se conectar com uma emoção, mas não se conecta. Ela não se conecta com a emoção real. Ela se conecta com uma emoção imaginada. Então, assim, ela imagina que a pessoa não está em casa no confinamento porque ela não é... ela é irresponsável, porque ela quer sair para a rua, porque ela está assim, louca para passear. Então tu tem que ficar em casa. Só que a situação real que está movendo ela a ir para a rua, a emoção que ela está sentindo, não é eu tô com uma cosquinha dentro de mim, uma comichão para poder sair para a rua, para poder dar uma passeada. Não, ela está com fome. Ou ela está se sentindo envergonhada de ter que dizer para o seu filho que não tem o que comer. E é a vergonha dela de ter que dizer para o filho, filho, nós vamos ter que comer farinha, porque o pai não tem dinheiro, que faz com que ela queira sair de casa. Então, tu entender
que a pessoa que está do outro lado, que está te ouvindo, pode estar nessa situação, é ter empatia. É tu te abrir para a experiência. Então veja, empatia, quando você tem uma pessoa com quem você está falando, uma pessoa real, de carne e osso, é uma coisa. Que é fácil de captar, porque você se conecta, você tem vários elementos para captar. Quando eu tenho um grupo de pessoas, já fica um pouco mais difícil entender a vibe do grupo, porque os seus sentidos para captar aquilo ali ficam mais dispersos, é difícil de focar. Se eu tenho que me comunicar com um grupo maior ainda, com uma plateia, fica ainda mais difícil, porque eu tenho que a minha imaginação começa a ter que trabalhar um pouco mais. Eu começo a ter que preencher o quebra-cabeça com elementos do meu pensamento. Eu tenho que, por exemplo, saber se aquelas pessoas foram obrigadas a estar ali ou não. E isso é um elemento já do pensamento e não da pura percepção, porque vai ficando mais difícil. E se eu tenho que me comunicar com um grupo de pessoas que eu não conheço, como aqui, agora, que pode aparecer qualquer pessoa, e esse vídeo depois fica 24 horas e eu não sei quem pode ver, eu não tenho mais elementos para ter empatia, salvos da minha cabeça, ou da minha imaginação. E aí eu preciso imaginar as pessoas que estão do outro lado. E aí eu vou imaginar que quem está me ouvindo pode ser uma pessoa que tem, por exemplo, se eu sou artista da Globo e quero falar sobre fique em casa, hashtag fique em casa, na época do Covid-19, eu tenho que imaginar que a pessoa que está me vendo, que está me ouvindo, que ela tem condições de ficar em casa, que ela vai receber aquilo ali com a maior das tranquilidades, dizendo joinha, é verdade, eu tenho que ficar em casa, mas eu também preciso imaginar que do outro lado pode ter uma pessoa que, para ela, é completamente inviável ficar em casa. E se eu julgo essa pessoa que considera inviável ficar em casa, se eu julgo ela, condeno ela na minha fala, eu estou deixando de ter empatia com essa pessoa aqui. A gente faz isso? É claro que a gente faz. Porque é difícil se conectar com todo mundo. É difícil levar todo mundo em conta na nossa fala. E é por isso que a gente acaba se comunicando no mundo virtual com nichos. A gente acaba se conectando com nichos, que são grupos de pessoas que pensam mais ou menos parecido com a gente. A gente não acaba se comunicando com todos. E aí você vê a dificuldade de quem tem um cargo público, como de presidente da República. Porque, por exemplo, um deputado federal, um senador até, mas mais ainda um deputado federal, estadual ou vereador. Essa pessoa, melhor, vamos chamar de um parlamentar, né? Alguém que é do legislativo. Esse cara, ele precisa se comunicar, na verdade mesmo, com o nicho dele, com as pessoas que o elegeram, que pensam como ele. Ele precisa ter empatia com o seu eleitor, em primeiríssimo lugar. Porque isso, inclusive, é o que vai garantir a representatividade dele e a eleição dele. O presidente da República não. O presidente da República ele precisa se conectar com todos, não só com o seu eleitor. Ele precisa ter empatia com todos. Tanto com aquele que quer sair de casa nessa crise, quanto com aquele que acha que deve ficar em casa. Não é nem com um, nem com o outro, é com todos. E aí é uma dificuldade tremenda.
É muito complexo. Ok. Então, falta de empatia é isso, tá? Ou a falsa empatia, né? Buenas, o que mais que eu queria falar para vocês? A gente tem falsa empatia num contexto de comunicação. Eu dei o exemplo da comunicação na internet, mas a gente tem falsa empatia na comunicação real, tá? Na comunicação que você pode ter com uma pessoa só ou com um grupo de pessoas. Assim, vou dar um exemplo de professor, tá? Muitas vezes eu fui para uma aula e antes de começar a aula, antes de conhecer a turma, eu ouvia na sala dos professores, os professores falando mal da turma, dizendo, essa turma aí que tu vai pegar, meu Deus, eles são assim, são assados, não sei mais o que. É um terror, o pessoal conversa o tempo inteiro e tem tal aluno que é insuportável, não sei mais o que e tal. E aí eu chegava na turma e eu não via isso. Eu chegava e me conectava com a turma de uma maneira incrível. Eu adorava a turma. Às vezes era das melhores turmas que eu já dei aula. E tudo isso acontecia por quê? Porque eu me permitia me conectar com essa turma. Eu não deixava que o mapa na cabeça desse meu colega que não gostou de dar aula para aquela turma, que o mapa dele substituísse o meu mapa, que eu formaria dessa realidade. É muito fácil quando a gente recebe uma informação de um colega, professor, por exemplo, de que aquela turma é ruim, você pegar aquele mapa daquele professor que formou, dizendo que aquele público vai ser ruim, e colocar na tua cabeça. Encaixar aquilo ali, e aí tu passar a achar que vai ser ruim realmente. Muito fácil que isso aconteça. Não é esse... não pensem, isso é a regra, a maior parte das pessoas faz isso. Então, quando tu ouve essa informação, a mesma coisa, vou te dar um outro exemplo, mesma coisa com relação a vendedores, eu vejo isso muito em vendedores. Eu dou muito treinamento para vendedor e vendedor funciona assim, tu tem dois, por exemplo, que estão atendendo, né, numa loja, por exemplo. E aí, um deles atende sempre um determinado cliente. E aí ele já fala, tal cliente é um mala. É um mala, é um chato, ele vem aqui uma vez por semana, é um chato, cara que fica pechinchando, sei lá mais o que, bota defeito nos materiais que a gente vende e tal. E aí tu vai atender aquele cliente, tu já tá com aquele mapa na cabeça. E aí tu já olha para o cliente já com uma projeção de que ele é um mala. Tu já enxerga ele com uma cara de mala. Então, se tu está projetando ele como um mala, tu já enxerga ele com cara de mala, tu já está comunicando para ele com o teu corpo a projeção mala. Então é óbvio que ele vai se portar como um mala, porque tu alucinou aquele mala a partir do teu colega. Então tu já enxerga aquelas pessoas desse jeito. Na educação existe uma coisa chamada efeito Pigmalião, que é uma experiência que fizeram com alunos e professores, que mostra exatamente isso, como o mapa do professor pode fazer com que os alunos sejam piores ou melhores. Pegaram duas turmas de alunos aleatórios, misturaram ali o máximo, mas disseram para os professores que uma turma era uma turma de superdotados e a outra era uma turma de retardados. E aí disseram para os professores, vocês vão dar aula para uma turma, essa turma é a turma dos superdotados e essa turma é a turma dos retardados. Deem aula para eles. Os mesmos conteúdos que vocês dão. A turma dos superdotados foi muito melhor nos exames do que a turma dos retardados. Mas, na verdade, as turmas eram equivalentes. Não existia superdotado, não existia retardado.
Ou seja, por que que os alunos ditos superdotados foram melhor que os retardados? Pelo mapa que criaram na cabeça do professor. Essa experiência ela mostra como o professor molda o comunicador, aqui estamos falando do professor, mas é o comunicador, como ele, a partir do seu mapa, molda a realidade. Então tu não consegue ter empatia com o teu público, tu já moldou aquilo ali na tua cabeça e é aquilo ali, é com aquilo ali que tu está conversando. Tu está conversando com a turma de superdotado que tu tem na tua cabeça ou com a turma de retardado que tu tem na tua cabeça. E é aquilo ali que tu projeta. E aquela projeção que está na tua cabeça acaba moldando, interferindo na realidade. E no desempenho daquelas pessoas que estão te assistindo. Olha que louco. Doido isso, né? Então, empatia real é fundamental. E ela implica em acompanhar. Você precisa acompanhar o que está acontecendo com a outra pessoa. Acompanhar em vez de projetar o que está na sua cabeça. Porque se você projeta o que está na sua cabeça, você julga. E empatia não é julgar. Empatia é simplesmente ouvir a outra pessoa, ouvir com todos os sentidos o que a outra pessoa está te dizendo. E dizendo não só com a boca, dizendo com o corpo, dizendo com o olhar, com tudo o que ela pode expressar. Tá bom, pessoas? Isso é a empatia real. Eu teria outros exemplos para falar, outras coisas para falar. Só vou dizer mais uma coisinha. Deixa eu ver a hora aqui. Uma coisinha só. Essa conexão que a gente tem com a outra pessoa, ou com o grupo de pessoas na nossa frente, ela acontece em 3 níveis. Ela acontece no nível dos comportamentos. Então, se a pessoa está respirando de um determinado jeito, se ela está falando determinadas palavras, o tom de voz que ela está utilizando, tudo isso é nível do comportamento. Então você vai reparar em tudo isso. Esse é uma primeira camada da empatia. Mas existe um segundo nível de empatia que diz respeito às capacidades da pessoa. Então, você quer falar com ela, você precisa respeitar a capacidade que ela tem em te entender, sem julgamento. Da mesma forma que você não julga o comportamento dela, você não vai julgar a capacidade que ela tem. Então você precisa adequar a tua linguagem à capacidade dela de te entender. Não adianta nada você é advogado, por exemplo, você quer vir com uma linguagem, um juridiquês, para falar com o teu cliente, que não entende de direito. Então você precisa adequar, ter empatia com a capacidade que ele tem de te entender. E como isso é difícil para os especialistas, advogados, médicos, dentistas, começam a falar de tal e qual situação que tu tens, dando um diagnóstico do teu problema, e entram na linguagem do especialista e aí não conseguem ter empatia. Às vezes até julgam o cliente. Hoje tive um cliente, mas é uma anta. Não entendeu nada que eu expliquei para ele. Claro que ele não entendeu. Ele não tem que entender. Ele não é um especialista. O especialista é você. Ora, lá no atendimento, uma das coisas que os alunos de direito, por exemplo, têm que entender logo no início, quando entram para a prática jurídica, é ter empatia com as pessoas humildes que vão ali procurar atendimento. Eu quero resolver um problema de marido. Aqui resolve. Problema de marido. O que é um problema de marido? Te vira, meu. Tu vai se formar em direito, vai lá e explica o problema de marido para ela. O problema de marido é ela tá com uma situação familiar problemática dentro de casa. E tu precisa... E aí, veja, tu não pode julgar, pensar que ignorante essa mulher. Ou quer fazer outra coisa. Tudo bem, eu acho, pensar assim, ai, coitadinha, ela não consegue se expressar. Não é coitadinha também. Tu vai ouvir aquela criatura que está dizendo que tem um problema de marido.
ouvir, captar, perguntar. Ah, me conta como é que é a situação. Ah, meu marido. E aí ela pode dizer que o marido bate nela. Ela pode dizer que o marido... Ela só quer se separar do marido, que até ele é um cara bom. É um problema de marido. Então, é ouvir, é captar o que a outra pessoa está dizendo para depois falar com ela. Nível da capacidade. Então, você tem nível do comportamento, nível da capacidade e também o nível das crenças. Você ter empatia respeitando as crenças e valores da outra pessoa. É, por exemplo, você, se a pessoa, sei lá, a pessoa fala assim, a pessoa, por exemplo, ela quer jejuar em nome de uma causa e você respeitar esse direito que ela tem de fazer jejum. E essa crença que ela tem que o jejum é importante para ela ou para a causa que ela defende. E não rir disso. Tem pessoas que estão mais interessadas em falar sobre a sua própria crença do que ouvir a outra pessoa e captar a crença dela, porque a crença dela vai refletir os valores dela. Se você quer se conectar com ela, você precisa respeitar isso. E então, empatia são várias camadas. Todas elas vão fazer com que você consiga entrar no mapa da outra pessoa, para daí sim se comunicar com ela. Sem isso, a tua comunicação sempre vai acabar sendo uma comunicação de ti para ti mesmo, de ti com o fantasma que tu criou da pessoa e não com a pessoa real que está ali na tua frente. Tá bom, pessoas? Já está bem tarde, já estou aqui há bastante tempo. Vou dar um high five aí para quem veio. Se alguém tem uma pergunta, pode fazer, estamos aí para isso também. Se alguém quiser entrar ao vivo, ainda tem tempo também. Vou te pedir, tu que está aí, tu que veio até aí, que compartilhe essa live no teu story, enfim, se tu tem alguém para indicar, marca essa pessoa. Todos os dias, a partir das 7 da manhã, de segunda a sexta, eu estou aqui no Café com Oratória. Cada dia eu trago um tema diferente, eu trago às vezes temas que as pessoas me trazem, perguntas. Se aparecer algum ex-aluno aí também, vai ser um prazer falar ao vivo, ou se tu quiser entrar ao vivo também, a gente conversa ao vivo. Tá bom, pessoas? Um grande abraço. Daniele Câmara, obrigado. E até amanhã. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoas.